E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Ô Barsi, cara, imagina o seguinte, ó. Vocês têm um processo de escolha de ativos, né? Se fosse para explicar como escolher uma boa ação para comprar, qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento, ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, não é isso? Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Eu vou citar, por exemplo, o seguinte. Pega um bom case hoje. A IRB, por exemplo, ela é um novo projeto, tá entendendo? É um novo projeto, com uma nova administração. E agora, com o comitê de auditoria, eu conversei com um dos participantes do comitê de auditoria, que é uma pessoa muito amiga, né, isso, muito competente, e ele disse o seguinte: Barsi, hoje a IRB não vai mais assinar contratos que assinou no passado. Tá entendendo? Então, os contratos que viriam agora seriam contratos que ostentem a perspectiva de bons resultados. Então, é o seguinte, tem coisas que o ex-administrador falou que a gente eu não sei, não posso provar, tá entendendo? Mas ele falou muitas coisas ruins em relação aos bancos, não é isso? Então, agora a gente vai ter uma segurança maior. Por quê? Porque além de ter essa pessoa amiga, você vai ter alguém que vai chegar e falar: não, esse contrato não é bom. Está entendendo? Então, o que aconteceu também? A IRB tinha um contrato que veio de um dos bancos, está entendendo? Na qual ela assegurava ao cidadão uma indenização por Covid no Chile. Então, quer dizer, durante o período de pandemia, isso se acentuou. Então, os sinistros eles foram evoluindo de uma forma bastante intensa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer mais. Pode até haver uma outra pandemia, mas talvez eles não façam um novo contrato como fizeram no final, entendeu? Então, o princípio de seleção é esse princípio de você avaliar o futuro também, de você olhar não só o presente, como você também olhar para o futuro. Está entendendo? Vou só citar mais um projeto que a gente analisou e avaliou recentemente. Interpreta que vai ser uma coisa muito favorável, não é isso? Recentemente, o Grupo Votorantim, eles acabaram fazendo um processo de fusão, não é isso? E incorporaram a uma nova empresa chamada Auren, está correto? Uma estrutura hídrica, né? uma usina hidrelétrica chamada Porto Primavera, que foi uma das usinas criadas pela CESP, não é isso? E programaram uma outra diretriz, diria melhor, não é? De não ficar somente na geração com a base hídrica, e sim partir para outras bases energéticas. E, além do mais, também exercitar uma figura no mercado onde você não gera, não transmite e não distribui, que é o quê? A comercialização de energia elétrica. Então, essa empresa tem um projeto já consolidado, não é isso? E eu acredito que, pelos participantes, pelos controladores, tá entendendo? Que são o Grupo Votorantim de um lado e um grande fundo de pensão canadense, que eles venham a ter esta diretriz, este comportamento de gerar resultados e também distribuir esses resultados. Posso só sintetizar? Eu acho que a gente pode dividir em duas etapas. Tudo que o senhor falou aqui, né, faz parte de escolher boas empresas, que é diferente de escolher boas ações, num primeiro momento. Então, nas boas empresas, você foca
Primeiro, em desbravar as qualidades, né, as variáveis qualitativas. Então, quem são os gestores, como funciona o projeto, para quem ela vende, né? Então, um teste para você saber se você está a par do que você tem na sua carteira é: escreva em um parágrafo o que as empresas da sua carteira vendem. Você sabe explicar como funciona uma operação, para quem, quais são os insumos, né? Quais são os serviços, enfim. Se você não souber, pode ser que você tenha começado aí com o pé, né, com o pé errado. Pé né? esquerdo. Exatamente. Então, escolher primeiro uma boa empresa. E é aqui que está a boa parte do trabalho, que é o que as pessoas geralmente não fazem. A segunda fase é você tentar interpretar através do preço se esta boa empresa é um bom investimento. De novo, como eu disse, depende do preço. De nada adianta você ter uma boa empresa na sua carteira se você pagou caro por ela. E é aqui que vem, acho que um dos grandes problemas dos investidores, que são investidores de longo prazo, não por convicção, mas por acaso. O papéis que comprou lá, pô, tava na moda, o fulano, ciclano falou, a corretora Abandona tal na recomendou. carteira, Não é nem isso. Ele comprou por algum motivo que nem ele sabe qual é. Provavelmente porque ele achou que, porque subiu muito, continuaria nessa trajetória. E aí, quando o papel acaba realizando, ele não continua esse projeto. Por quê? Porque ele não tem convicção, ele não sabe por que ele comprou. Então, o preço, ele importa em muito, e muitas vezes o longo prazo, sozinho, não corrige isso. Então, preço importa, né? E aí, como que a gente vai atrás de descobrir o preço dessas boas empresas? A gente foca em fluxo de caixa. Pagar dividendo no final do dia é a empresa ter a capacidade de tirar lá no final do trimestre o que ela vai investir, usar ali de CAPEX ou para adquirir outras empresas para parte do seu crescimento, certo? E a outra parte, ela remunera o capital do acionista, que está ali correndo risco, né? E vai estar lá de prontidão, provavelmente, se essa empresa precisar se capitalizar em algum momento. Então, investir em dividendos não exclui você investir em empresas que vão crescer. Tanto que o nosso filtro é de mínimo 6% apenas em dividendo. Você está fazendo apenas uma margem de segurança. O que vier de valorização é um bônus, é uma consequência de você ter colocado para dentro bons ativos a bons preços. Legal. E aí sim, que paguem bons dividendos, e aí a lição de casa, a disciplina e paciência de reinvestir esses dividendos. Tem uma frase do Howard Marks que diz que tentar comprar um ativo por preços abaixo do valor intrínseco não é infalível, mas é a melhor chance que pode se ter. Né? E eu lembro que quando a gente grava um podcast, quando você veio lá no nosso escritório, você falou sobre uma inversão de uma lógica muito comum que as pessoas falam hoje. Que elas falam do PL. Preço sobre lucro. Né? Quanto menor, melhor. Aí você falou, não, mas e se a gente inverter e fizer o LP? Né? E aí você tem uma regra de bolso para você encontrar um preço máximo que você pode pagar para ter um dividendo mínimo que você busca. Né? Como que funciona essa lógica? A gente não está preocupado em pegar o menor preço possível, porque é impossível de você fazer isso com consistência. A gente está preocupado em não pagar caro. O que é pagar caro? Pagar por empresas que não geram fluxo de caixa suficiente para nos remunerar pelo menos X% ao ano. Né? A gente tem que lembrar que quando a gente está falando de dividendos, renda variável em geral, é difícil você comparar banana com maçã. Né? Então, comparar os 6% que a gente usa de teto com a Selic, por exemplo. Então, lá atrás, quando ele começou esse projeto, ele estabeleceu esses 6%, sabendo, claro, que a taxa de juros oscilaria para cima ou para baixo, muito provavelmente para cima, mas para estabelecer um parâmetro de comparação. Quando a gente fala em 6% mínimo de dividendos ao ano, a gente está falando de uma métrica já real, porque os dividendos, no longo prazo, são corrigidos pela inflação. Ações são ativos reais, cujos seus preços serão corrigidos, seguirão a tendência dos seus lucros. Essas empresas que estão na bolsa, teoricamente, são empresas líderes de mercado e conseguem repassar para os seus preços o custo inflacionário no longo prazo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Hoje, a bolsa está mais ou menos 98 mil pontos. Tá? Nossa, quantas vezes a gente já comemorou 100 mil pontos? Você vê que tudo é uma questão de perspectiva. Estamos presos nesse loop. Às vezes é comemoração, às vezes é decepção. O próximo 100 mil mas tem a gente sempre pode o fazer iFood churrasco também. Não é? Olha só. É comemorar ou afogar as mágoas, né? 100 mil pontos. Então, assim, 98 mil pontos mais ou menos. IPCA, né? Inflação os últimos 12 meses, 11,9%. Maluco. Selic atual, taxa de juros, né? 13,25%. Maluquice também. E em breve essa taxa vai mudar. Daqui a pouco já envelheceu isso aqui. Por isso eu não quito o meu Fiesta, tá tudo bem. Para com Fiesta, isso, cara. Eu não quito. Que seu Fiesta, cara. Meu Fiesta. Seu Fiesta. Meu Fiesta. Comprou um Fiesta. Não, melhor, comprei um Fiesta.
Melhor investimento do Kaique é esse. É o spread que ele ganha no FIES. É absurdo. Exatamente. Temos um PL da Bolsa hoje por volta de 5,5 vezes. O que esperar desse cenário? É um cenário onde a gente deve aproveitar? É um cenário onde a gente deve ficar com medo? Ô, Barça, fala uma coisa boa aí. Ou é velho. só eu ficar, Traga nos esse- próximos 2, 3 anos assistindo Netflix até tudo melhorar. Traga isso. Assim, para de fazer tudo e fica assistindo TV durante 3 anos e espera e volta com tudo ou não? Quais são as palavras de esperança aí, Barça? Eu gostaria até de complementar, dando um exemplo prático, essa questão de você selecionar a empresa, selecionar tudo aquilo que ela falou. Mas eu gosto também, e muito, de avaliar o administrador, o gestor. Vou te dar um exemplo. A IRB custava R$ 40, pagava um ótimo dividendo, só que num instante em que colocaram um mau gestor, a empresa foi para o vinagre. Então, você ter a certeza que você tem um bom gestor é muito importante, está correto? E isso é uma coisa que eu privilegio bastante. Avaliar o gestor para ver se ele tem condições, capacidade, tá certo? Tá. De gerir uma empresa como aquela. Agora, eu diria também mais o seguinte, eu não sei se vocês se recordam, mas o nosso país, que já teve que suportar José Sarney, Fernando Henrique Cardoso, não é isso? Lula, Dilma, e agora está suportando o Bolsonaro, o nosso mercado superou a tudo. A todas as indesejabilidades que esses governantes fizeram, e todos os desmandos que eles fizeram, está entendendo? Por exemplo, na época do Sarney, o Brasil cresceu pouco. Na época do Fernando Henrique, ele não cresceu nada, tá certo? Fernando Henrique conseguiu uma proeza fantasiosa, capaz de ser admirada, mas também muito criticada. Ele fez com que o real valesse mais do que o dólar. Você lembra disso? Lembro assim, né? Lembro de ler, né? Não, mas o dólar, o real valia mais do que o dólar. Então, nessa época, eu lembro que era a época mais gostosa para ir para Disney, né? Porque você ia lá e se endividar no cartão de crédito era um investimento, né, cara? Porque era 1 para 1, cara. Acho que teve. E era tudo mais barato. Não, Tiveram cara. 2 períodos. Esse período aí Não, depois. não era 1 para 1. O real valia mais do que o dólar. O real valia R$1 e o dólar valia 85 centavos de real. Tem aquele print do Isso é Jornal loucura. Nacional famoso que corre pela internet, né? Falando da cotação do dólar, 83 centavos, um negócio verdade. assim. Mas então o que acontece? Isso era uma fantasia. Nós chegamos a essa situação exatamente porque houve um exagero na conversão da moeda. Tá certo? O Fernando Henrique, o Sarney, por exemplo, o Sarney ele teve inúmeras conversões, não é isso? De 1.000 para uma, de 1.000 para uma, de 1.000 para uma. Bugou a cabeça de todo mundo. Mas foram assim com um intervalo de tempo. O Fernando Henrique não. Ele teve uma em dezembro de 1.000 por uma e em junho ele teve uma de 2,76 por um. Então enxugou a moeda. Tá entendendo? Aquilo foi uma fantasia também, para mostrar que era um bom governo, mas por isso é que você tem que analisar o gestor, tá entendendo? E seus atos, evidentemente, né? Então eu diria a você o seguinte, num determinado período da história, nós tivemos a conscientização de que todas as empresas, elas fariam no final do ano uma correção do ativo imobilizado. E essa correção do ativo imobilizado ela era incorporada ao patrimônio da empresa e, consequentemente, ao capital. Então, quando as empresas ainda detinham o valor nominal 1, todas elas eram obrigadas a dar uma bonificação em novas ações. A partir de 1976, que muitas empresas se adaptaram ao regime da nova lei, elas exorcizaram o valor nominal e passaram a ter valor unitário. O que significa dizer? As empresas acrescentavam ao seu patrimônio aquela correção e não precisavam emitir mais ações, o valor unitário que crescia. Quando chegou em 1994, o Fernando Henrique acabou com isso, tá certo? Uma das coisas que ele fez foi acabar com isso. Então, o que aconteceu? A inflação continuou,
menos naquela ocasião, mas depois foi se acelerando. E hoje, você tem o quê? Você tem uma inflação que penaliza todos os ativos, inclusive os ativos das empresas. Por quê? Nenhuma empresa tem um valor de patrimônio atualizado. Todos eles estão defasados. Então, esse pequeno detalhe é uma coisa que a gente procura desenvolver. Como que é? O valor de patrimônio das empresas estão desatualizados? Exatamente. Como assim? Por quê? Porque há uma inflação ok. e ela não pode incorporar. É Quer a dizer, ela reavaliação não, de patrimônio. ela não Pelo IFRS reavalia o seu não pode mais. patrimônio. Está entendendo?